Continuidade aqui, né? A questão número 5, que nós estávamos fazendo a análise. Então, eu vou mostrar aqui para você, bem aqui, já o gráfico representativo da letra A aqui, ó. Você vai desenhar a malha quadriculada, né? Você desenha a sua malha quadriculada. E aí você vai determinar esses pontos aqui nessa malha quadriculada, ó, tá? Determina esses... Então tá, aqui tá, ó, questão número 5, letra A, certo? Você desenhou a sua malha quadriculada, tá? Você desenha aqui sua malha quadriculada da forma que tá pedindo, e você tem aqui 0, ponto B 0, 4, 0, 4, aqui ó, você tem um ponto B. Ponto C, você tem aqui 4, aqui, 4 e 2. Ponto D, você tem 5, 0. Ponto E, cadê o ponto E? O ponto E tá aqui. Você tem 3, menos 2. Ponto F, você tem menos 2, menos 3. Ponto G, você tem menos 4, 0, certo? E essa figura, se você ligar as pontas aqui, ó, você vai obter o que? Você vai obter uma figura que é um hexágono. Vamos riscar aqui para ver? Eu vou obter uma figura mais ou menos assim, ó. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, você na letra B, você tem o que? Um hexágono, tá bom? Então, vamos lá, né, senhores? Vamos para a questão número 6. Um bairro planejado de certo município está representado pela figura de um quadrilátero. Tá aqui, né, esse quadrilátero, ó. Um bairro, isso aqui, né, de uma cidade. O plano cartesiano, ao lado em que a unidade utilizada nos eixos correspondente a 1 km, né? Unidade utilizada nos eixos corresponde a 1 km. Nesse quadrilátero, os lados correspondem às ruas que contornam o bairro, tá? Então aqui tá, ó, as ruas que contornam aqui o bairro. Vamos lá. Letra A. Quais são as coordenadas cartesianas do ponto A, B e C? Você tem o ponto A aqui, que você tem 3, 5. Coordenada do ponto B. Pessoal, coordenada B aqui, você tem 1 e 2. Coordenada C, 8 e 2. Coordenada D, 8 e 5, tá? Essa aqui é a letra A. Identificando as coordenadas de dois pontos que estão na região interna desse bairro. Então tá, você tem aqui as possibilidades, né? As possibilidades, algumas respostas possíveis dessa região interna aqui. Você tem vários, né? Mas indica pelo menos 2 pontos. Eu vou indicar aqui o 4 e o 3, ó. 4, esse aqui, né? E o 3. E o 6 e o 3. E o 7 e o 4, tá? Então esses aqui são os pontos internos. No mínimo, né, 2 pontos. Escolhi aqui 3. Agora, região externa, pessoal. Região externa aqui é esse aqui, vamos lá. 1 e 1, né? Esse aqui, ó, 1 e 1. Coordenada 1 e 1. Coordenada 5 e 6. Cadê? 5 e 6, tá aqui em cima. E coordenada 1, 4. 1, 4, tá aqui. Então, 1, 2, 3. Você pode escolher vários, né? Tem vários aqui, várias opções de pontos. Vamos para C. Nesse bairro, qual é a menor distância para se deslocar do ponto A até o ponto B? Do ponto A até o ponto B, passando por D e C. Então, você vai vir aqui, passando por D e C. Ele quer saber esse bairro, qual é a menor distância para se deslocar do ponto A até o ponto B, passando por DC. Vamos lá então, pessoal. Olha, é o seguinte, ele disse o seguinte, que aqui, ó, cada quadradinho desse é 1 km quadrado, tá? Tava falando aqui, corresponde a 1 km, a unidade utilizada aqui no eixo. Então, você tem essa distância aqui, ó, de um ponto ao outro desse quadradinho aqui, é de 1 km, tá bom? Então, é o seguinte, qual é a menor distância? Sai do ponto A, passa pelo ponto D, passa pelo ponto C, até chegar no ponto B. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
chega aqui no ponto B, passando pelo ponto D e C. Chega aqui, sai do A. Então é 15 km, tá? Pessoal, é o seguinte, na letra D, determina a área desse bairro, a área em quilômetros quadrados. Para você determinar a área, você tem que lembrar da fórmula utilizada. Qual é a fórmula utilizada para você calcular a área de vamos dizer que isso aqui, trapézio, né? Desse quadrilátero aqui, chamado de um trapézio. Você tem aqui um trapézio retângulo, né? Você tem um trapézio retângulo. Como que você vai fazer? Vamos calcular aqui. Para você calcular a área de um trapézio retângulo, me lembra aí da formulinha. Você pega a base maior, essa base aqui, eu vou abrir um parênteses, tá? A base maior, que é essa aqui, ó, BC, vezes a base menor. Desculpa, que vezes é mais, tá? Mais a base menor vezes a altura, dividido por quantos? Por 2. Isso aqui você utiliza para calcular a área de um trapézio aí, né? Ok? Então vamos lá. Aqui, qual que é a medida aqui? Vamos lá então, a área é igual. Qual que é a medida da base maior? A base maior. Vamos lá comigo? Medida da base maior. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então fica 7. Mais a medida da base menor. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Fecha aqui. Vezes a altura. A altura, pessoal, é aqui, ó, do ponto A até aqui, ó. Você pode pegar a altura, como é um trapézio retângulo, então eu tenho a medida de DC, que é a mesma de A até esse ponto aqui. Então tem 1, 2, 3. Então a altura é 3. Isso dividido por quantos? Por 2, né? Então você tem aí a área é igual 7 mais 5, 12. Vezes 3 dividido por 2. Então a área, ou caneta que não para na minha mão, pelo amor de Deus, a área é igual 12 vezes 3, 36 dividido por 2. Quantos que é? A área corresponde a 18. Como essas medidas aqui elas estão em quilômetro, então vai ser 18 quilômetro quadrado, tá? 18 quilômetro quadrado. Só nessas aulas dessa semana nós estudamos em plano cartesiano, tá? Plano cartesiano é uma figura, né? Figura, eu posso dizer, né? É uma técnica muito usada, pessoal, tanto na arquitetura, na engenharia, no estudo tudo quanto é tipo da ciência, né, que envolve astronomia, né, toda a ciência que estuda os astros, né, que estuda a geografia, a história, né, toda a ciência, tá? O único lugar onde você não vai usar isso aqui é nas ciências sociais e também em língua portuguesa, mas no resto tudo você usa, tá? O resto todos você usa. Futuramente talvez você vai estudar aí alguma ciência robótica. Se utilizar muitos esses pontos de coordenadas aqui utilizados, plano cartesiano, tá? É muito utilizado isso daí, né? Em matemática, física, entre outras matérias, né? Então tá aí, né? Você aprendeu pelo menos o conceito simples de como usar e trabalhar com o plano cartesiano, tá? Esse plano cartesiano não é somente você desenhar, mas aqui existe uma questão de localização, né? Você tem em geografia aí os pontos, né? Tanto em latitude quanto em altitude, né?
a longitude, né, e latitude. O professor aí de geografia vai saber explicar mais. Esses pontos em longitude, latitude, tantos em graus, dado em graus, aí você acha esses pontos em graus, é localização, tá, no espaço, localização aí, nesse plano, assim dizendo, tá. Esse plano aqui, como vocês aprenderam, pode ser o chão aí da sua casa, né? Superfície da sua casa, pode ser a área do nosso município, né? Isso aqui também pode ser a superfície aí do nosso país, né? Do Brasil, pode ser aqui da América, toda da América do Sul, da América Latina ou de todo o continente asiático. Pode ser locais, né? Locais. E aí eu tenho aqui o desenho, né, em X e Y com a seguinte localização, tá bom, pessoal? Lá em geografia você tem esses aqui, ó, essas retas aqui, como se eu não esqueci aqui, em latitude, né? Isso aqui em longitude. Você tem lá a medida central do globo, que é tem um Capricórnio, né? Que é a linha do Equador, né? A linha do Equador como se fosse essa reta X aqui, pessoal, tá? A reta X, tá? E aí tem um ponto central, que para cá você tem questão de horário, também você trabalha questão de horário. Você tem a linha do Equador, a linha de Capricórnio e assim vai. E aqui você também tem as linhas, né? Que é os meridionais, né? Chamado, né? E você usa muito, então, esse sistema de plano cartesiano aí, tá bom, pessoal? É isso, né? Muito tranquilo, muito fácil. E existem umas questões também aí, o pessoal que é curioso, que gosta muito de estudar história, geografia, tem aquelas torres lá egípcias. Então eles acreditam que elas estão alinhadas com as torres aqui dos Incas ali, onde que eles construíram. Também existe uma outra localização na Antártica, né, no continente gelado, e elas formam um triângulo equilátero com a mesma medida. E aí eles falam assim, como que eles fizeram esses desenhos, né, na Terra há milhares de anos atrás, e se for contabilizar vai dar a mesma medida de distância entre elas. Isso é uma pergunta, né, que eles fazem e não tem resposta até hoje. Beleza, pessoal? Muito usado, muito bom. Parabéns aí para vocês que fizeram essas atividades. Até lá. Valeu, pessoal.